criativos! Tudo bom? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre vergalhões de fibras, isso mesmo. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens e se a gente realmente pode substituir as barras de aço pelas barras de fibras. Bora lá? Primeiramente, a gente tem que pensar o quanto esse método é novo, porque ele começou a ser considerado como uma possível substituição para as barras de aço lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, se você for comparar aí com a utilização do concreto armado convencional, a gente tem pelo menos uns 100 anos na frente. Sem contar que, apesar dele ter sido considerado, ter sido pensado já aí nos anos 70 e 80, a gente só começou a usar ele sim, com mais força na construção civil recentemente. No mercado brasileiro, então, isso ainda está muito fresco, muito recente. É bom lembrar, gente, independente do sistema construtivo, independente do tipo de estruturas, que todas têm vantagens e desvantagens. Então, quando a gente falar aqui sobre as vantagens e desvantagens, eu quero que vocês tenham em mente que isso serve para qualquer outro material. Todos os materiais têm suas desvantagens e não quer dizer que eu sou contra esse método construtivo. É importante a gente entender como o sistema construtivo funciona para a gente tomar uma decisão com bastante informação, sabendo o que a gente pode ter, o que a gente pode esperar desse sistema construtivo. Os vergalhões de polímeros reforçados com fibras, como o próprio nome diz, são compostos por fibras que são responsáveis aí pela resistência do material, que tem as maiores propriedades físicas, e também por uma matriz polimérica que funciona como se fosse uma cola, que ela junta todas as fibras e ajuda a transferir os esforços para que as fibras resistam a ele. A gente tem aí o tipo de matriz termofixa e o tipo de matriz termoplástica, que vai variar de acordo com o que eles respondem, como são seus comportamentos à temperatura. Geralmente, aí são utilizados mais as matrizes termofixas, porque elas têm propriedades mais desejáveis aí para a construção civil e para essa aplicação em específico. A gente está vendo que no mercado está sendo muito popular o vergalhão de fibra de vidro, mas é bom dizer que não existem só os vergalhões de fibras de vidro. Existem pesquisas na área com vergalhões de fibras de basalto, vergalhões com fibras de carbono, vergalhões com fibras de aramidas e outros. A gente tem até mesmo vergalhões de pesquisas, com fibras vegetais, que pode ser interessante aí, mas a longo prazo entender um pouco sobre esses materiais. Então vamos falar um pouco das vantagens de utilizar os vergalhões com fibras. A gente tem que ele é bastante leve, principalmente comparado aí com as barras de aço, podendo ser 9 vezes mais leve, e isso é uma grande vantagem porque facilita no transporte, facilita no manuseio, ali na operação, na mão de obra de levar até o local, isso facilita demais. Eles também possuem uma alta resistência à tração, sendo até maior do que o aço muitas vezes, podendo ser, 2 vezes mais resistente à tração. Só que aí a gente tem algumas observações sobre a resistência à tração unitária desse material. Diferente da barra de aço, a gente tem uma resistência à tração unitária regular por todo tipo de diâmetro de barra, a gente não tem isso para as barras de fibras. Por quê? Porque o que dá resistência é a fibra. E aí, dependendo do diâmetro, a gente tem uma concentração maior ou menor de fibras. Então, a resistência à tração unitária da barra, ela é diferente conforme o diâmetro. Então é bom aí verificar de acordo com o catálogo do fornecedor, verificar certinho quais são as resistências. A gente tem também como vantagem que essas barras possuem alta resistência à corrosão, elas possuem uma transparência eletromagnética que pode ser muito interessante para edificações como, por exemplo, hospitais ou centro de dados que precisam e que não tenha interferência de dentro da estrutura. Elas também possuem uma baixa condutividade térmica, pode ser interessante para não ter ponte térmica na estrutura, e também possui uma alta resistência à fadiga. Nós podemos citar como desvantagem desse material que ele possui um comportamento elástico linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que, diferente das barras de aço, esse material não escoa. Já nas barras de fibras, ele simplesmente
continua aquele comportamento elástico linear. Porém, quando a gente utiliza ele numa estrutura, a gente tem o que a gente chama de um comportamento pseudodúctil. Quando a gente pensa aí numa estrutura, a gente pensa que ela precisa avisar caso esteja com problema, que é o caso do aço. A gente dimensiona para que esse aço escoe e avise caso tenha problema. Já no caso das fibras, a gente tem um comportamento pseudodúctil porque essa estrutura vai deformando bastante antes de ter uma ruptura. Porém, essa ruptura, ela é uma ruptura sem avisos prévios. Apesar de que a gente pode considerar aí a deformação dela, que ela deforma bastante, porque as barras, como uma desvantagem, ela também tem um baixo módulo de elasticidade, elas vão deformando e vão avisando. Então, é um pouco diferente quando a gente compara com o aço, e esse fato faz com que a gente tenha um dimensionamento mais conservador. Ou seja, quando a gente vai dimensionar esse tipo de estrutura com barras de fibras, a gente tem que considerar uma estrutura mais resistente, porque ela tem uma ruptura brusca. E a gente não quer isso para nossas estruturas, não é mesmo? A gente tem aí também como desvantagem o fato que elas não possuem boa resistência à compressão. Então, alguns códigos de design, algumas orientações técnicas falam que não é tão interessante utilizar esse tipo de barra para elementos que funcionam a compressão, que é quando a gente aperta. Um elemento que a gente pode citar é o pilar. Por que isso não é interessante para um pilar que funciona a compressão? Porque a gente sabe aí que o vergalhão de fibra não é tão resistente à compressão, então quando a gente utiliza no pilar, a gente não está utilizando ali na sua melhor característica, né? A gente não está otimizando tanto essa estrutura. Então, quando a gente utiliza ele na tração, em elementos aí que, né, tração é onde puxa, diferente do pilar, por exemplo, vigas, lajes, a gente está utilizando melhor as características desse produto, desse material. Outra questão também que a gente precisa falar é sobre sua resistência ao fogo. A matriz geralmente não tem uma boa resistência ao fogo, então esse tipo de utilização não é recomendado quando a estrutura, quando a construção, ela aí tem um risco maior de ter incêndios ou tem uma variação maior de temperatura. Lembra que eu falei lá no início que a matriz ela pode ser termofixa ou termoplástica? Então, isso vai influenciar na questão de dobras desse material. Em geral, as barras produzidas com matrizes termofixas não podem ser dobradas, a não ser que essa dobra ocorra antes, durante a fabricação do material. Então, as barras de fibra só podem ser dobradas se elas forem termoplásticas, e essa dobra ela é feita aí com uma variação de temperatura e variação de pressão. A gente pode citar aí como uma condição geral desse material, que como nós não temos tantas informações comparadas aí com as barras de aço, né, que como eu disse aí, já tem pelo menos 100 anos na frente de estudos, o dimensionamento desse tipo de estrutura ele é mais conservador, porque a gente sempre tem que visar a segurança do usuário. Quando a gente dimensiona uma estrutura, a gente não pensa que eles têm que existir apenas aqueles esforços que a gente fez uma previsão. A gente considera todo o comportamento dessa estrutura e a gente considera também como ela vai se comportar caso essa estrutura tenha problema. Então a gente tem aí sim um dimensionamento conservador. Quando a gente for utilizar, a gente tem que fazer esse custo-benefício entre as barras de aço e entre as barras de fibras. Por isso, aí a gente tem uma utilização na construção civil diversificada, porém ela é mais utilizada para aqueles sistemas que se beneficiam do fato desse tipo de vergalhão ser resistente à corrosão, desse tipo de vergalhão ser mais leve, possuir uma transparência eletromagnética. Então, sempre tem que analisar esse custo-benefício. Então, em casos que a gente tem muita variação de temperatura, a gente tem aí maiores esforços de compressão, a gente tem risco de incêndio, ele não é tão utilizado assim. Hoje em dia, a gente tem algumas limitações desses materiais, limitações no conhecimento. A gente tem normas, tem guias de dimensionamento, não temos guias
nacionais. Então, ainda está engatinhando esse tipo de sistema. Logo, a gente deve ter nossa norma aqui, né, da ABNT. Porém, existem nessas observações a serem feitas a respeito desse tipo de material, né, desse tipo de estrutura. O dimensionamento dele, ele é feito de uma forma diferente das barras de aço. Então, não é simplesmente substituir um pelo outro, são materiais diferentes, com comportamentos diferentes, então tem que ser feitos alguns ajustes. E algumas normas, como a ACI, recomendam que esse tipo de material seja utilizado quando a estrutura se beneficia das suas propriedades, como a alta resistência à tração e outros fatos, porque como é um material ainda novo e a gente está estudando bastante sobre ele, ainda é conservador, então existem casos e casos que eles podem ser aí utilizados da sua melhor forma. E é bom dizer, né, que existem alguns limites de conhecimento a respeito disso, como por exemplo a durabilidade em condições severas, aí o comportamento com exposição aí ao fogo e outros. Estão sendo feitos diversos estudos, então amanhã pode ser que a gente já tenha muito mais informação do que eu tenho hoje, e depois de amanhã isso vai mudando com o tempo, mas sem dúvidas aí é um novo material muito interessante que a gente tem ainda muito pela frente. Pode ser sim uma opção muito legal de ser utilizada na construção civil, e hoje aí eu vejo que a utilização não é tanto em relação a estruturas com bastante solicitação de carga, mas ela começa ali a engatinhar na construção civil aqui no Brasil. Eu estou vendo utilizando bastante para pisos, para calçadas e outros tipos de estrutura que não precisam tanto, né, de tanta resistência estrutural assim. Então é super interessante, pode ser sim levado em consideração, desde que entenda-se sobre as limitações desse tipo de estrutura. E se você gostou, já deixa seu like, se inscreve nesse canal, que tem bastante informação para vocês. Se vocês ficaram com dúvidas, pode comentar aqui. E assim, eu sugiro que se vocês também gostaram, deem uma olhadinha sobre esse tipo de material. É super interessante, tem vários estudos em abertos, tem várias informações publicadas aí em revistas de referência. E aí eu convido, se você tiver aí alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de vídeo, comentar aqui também. Quem sabe aí vai ser o próximo vídeo desse canal. Até a próxima!